Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8,14. Queria que você se colocasse de pé. Em reverência à palavra de Deus. E também, quando você estiver sentado, que você continue reverente. Amém? Quem trouxe sua Bíblia? Eu quero ver. Mostra aí a Bíblia. Assim. Cadê o celular? A gente está usando o celular, você pode levantar. Eu queria fazer, antes da gente ler, eu queria fazer uma declaração. Declaração de fé. Amém? E aí, como nem todo mundo trouxe a Bíblia, eu vou mudar a declaração. Tá? Então eu vou falar, você repete o nome de Jesus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Hoje, eu vou deixar a palavra de Deus transformar a minha vida, a minha mente e o meu coração. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Versículo 14 está dizendo assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, pelos louvores, pelos nossos irmãos que estão aqui, sedentos. Senhor, pela minha vida, Senhor, muito obrigado por ser um instrumento que o Senhor use poderosamente. Nada de mim, tudo de Ti, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Você diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Você trouxe sua caneta. Cadê quem trouxe caneta, lápis? Porque é um estudo. Quarta-feira a gente faz um estudo. E eu vi é um estudo que fala sobre a absorção daquilo que é falado. Quando nós ouvimos, existe um percentual, né, de absorção do que é entendido. Quando nós ouvimos e vemos, o percentual aumenta um pouquinho. Quando nós ouvimos, vemos e escrevemos, o percentual vai para mais de 50%. Então, fica uma dica. E aqui sobre o texto, tema como ser dirigido pelo Espírito de Deus. É algo tão importante que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos 8,14, ele coloca uma condicional. Todos que são guiados são filhos. Se eu não sou guiado, eu não sou filho. Para eu ser guiado, eu preciso ser filho. Existe crente que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Isso acontece de forma automática? Eu aceitei Jesus, me tornei filho, eu já sou roboticamente conduzido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus? Ou isso tem algo que eu preciso desenvolver? Algo que eu preciso fazer e não é de forma automática? Primeiro eu queria que a gente entendesse como eu me torno filho. Eu vou tentar ser bem didático. Eu sei que tem irmãos aqui que são PhD na Bíblia, são pregadores, fazem estudo, mas também tem irmãos que estão caminhando, no início da caminhada. Então eu vou procurar ser bem didático para a gente entender como é que eu me torno filho. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João. Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era mestre, ele dava aula e Jesus estava ensinando para ele. É sempre bom nessa relação, né? Eu aprendi com a minha avó que... Eu não estou falando em relação aos irmãos, tá? Eu estou falando... A minha avó que falava isso para mim, tá? Ela falava assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Eu não usar esse termo, mas existe uma relação em que você aprende ou você ensina.
E a gente precisa estar sensível quando eu preciso sentar para aprender, quando eu preciso me posicionar para ensinar. Glória a Deus, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Nicodemos, ele está querendo, ele está até curioso. E parece até sincera a pergunta dele. E aí no versículo 3, Jesus responde: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para eu me tornar filho, para eu ver o reino de Deus, eu preciso o quê? Nascer de novo. Vamos para o capítulo 1, versículo 12. João começa o capítulo 1 tendo uma revelação maravilhosa. Ele está apresentando a Jesus, falando que Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, e da sua formosura. E aí no capítulo 12, no versículo 12, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Para eu ser filho de Deus, eu preciso receber a Jesus. Tem outra forma? Tem outro caminho? A igreja é representante do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é algo maior. Mas nós, como igreja, nós somos aquela portinha aberta, apontando para Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer desfrutar do que Deus tem para você, você precisa aceitar Jesus, ser filho e ser dirigido pelo Espírito Santo. Precisava só de 2 amém e 1 glória a Deus. E o glória a Deus. Ah, obrigado. O aleluia para o irmão não dormir. E quando nós nascemos, tem muita pergunta, né? Quando nós nascemos, quem é que nasce? Quando eu nasço de novo, por exemplo, os irmãos vão rir, né? Eu uso como exemplo. Eu nasci de novo. Eu era calvo. Aí eu nasci de novo, nasceu o cabelo. É assim? Eu continuo calvo. Meus pensamentos, eu tinha um entendimento sobre matemática. Aí agora eu nasci de novo. Agora meu entendimento sobre matemática é avançado? Não é. O novo nascimento, quando nasce, nós nascemos do Espírito. Então eu posso concluir e tentar entender aqui que a forma de pensar que o homem é um corpo, alma e espírito, está falando da tricotomia. Eu não vou entrar nesses assuntos, mas para essa mensagem faz mais sentido eu entender que eu não sou um corpo. Eu não sou o pensamento. Eu sou um espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito, então eu sou o quê? Eu sou um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Vai ter gente pensando diferente, não tem problema. A teologia dá essa liberdade. Tem gente que pensa é só a alma e o corpo, né? Uma parte material e uma parte imaterial. Mas Paulo fala tantas vezes que me incentiva a entender. Jesus está falando, você é da carne, é da carne. Se você é nascido do Espírito, então nós nascemos de novo. Mas não é um espírito, né? Não, é um espírito humano, um espírito recriado. Eu vou tentar provar isso para você de alguma forma. Outra forma da gente entender que nós somos um espírito, quando nós morremos, né? A alma se separa do corpo. Nós continuamos a existir? Pensa bem, irmão. Nisso aqui eu vou num caminho teológico para poder a gente entender. A alma se separou do corpo. Morreu, foi sepultado ali o corpo. Eu continuo existindo? Sim, não? Vou fazer...
Teologicamente, existe um caminho para a gente entender. Chama-se estado intermediário. A matéria que fala sobre isso é estado intermediário. Dos salvos e dos ímpios. E os teólogos falam que o estado dos salvos, eles continuam existindo, conscientes, no paraíso com Jesus, desfrutando do amor de Deus. E o caminho, o estado intermediário dos ímpios, continuam existindo, consciente, porém em sofrimento, em tormenta, aguardando o juízo final. Só isso aqui já é o suficiente para você aceitar Jesus correndo hoje. Você que não aceitou Jesus, né? Pode não estar aquele mover, mas a palavra vai entrar no seu coração e fazer você entender que você precisa urgentemente de Jesus. Para te livrar de um sofrimento que você vai continuar existindo eternamente. E aí você decide, enquanto você está vivo, se você quer viver eternamente desfrutando da presença de Deus, ou consciente, existindo em tormento, em sofrimento. Ambos aguardando o julgamento. Uns, vinde benditos de meu Pai, e outros, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço, porque não nasceram de novo, porque não nasceram do Espírito. Uns 3, glória a Deus, agora ia ficar legal. Amém. Eu não vi a hora, mas vamos lá. A gente consegue ficar aqui mais 1h30, porque 1h40? Tá bom. Deu para entender? Sobre o estado intermediário do ímpio e do justo? Vamos lá. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quando nós morremos, a parte da alma se separa do corpo, nós continuamos existindo? Sim ou não, gente? Isso, sim. Viu? A teologia às vezes ajuda a gente para entender o caminho. Homens de Deus aqui que foram usados por Deus. Então, eu consigo entender que aqui o homem tem a parte material, que é o corpo, né? Tem a parte da alma, e é para a gente entender, o espírito quer dizer pneuma, está relacionado à consciência. Consciência, sabe aquela situação que você sabe que não deve fazer? Você já sabe, a gente já sabe. Romanos 2, 14, 15 fala que Deus colocou no coração do homem, ele sabe o que não deve fazer. É uma forma de Deus revelar o conhecimento dele. É uma forma de Deus se revelar. É a revelação geral, não específica, mas está falando que no coração o homem já sabe, o homem e a mulher já sabe o que não deve fazer. Está falando da consciência. Só que existe uma diferença entre o homem e a mulher que aceitou Jesus e teve o espírito recriado, e um que tem a natureza pecaminosa. Como é que vai ser a mente dele? Distante. Ele sabe o que deve fazer, mas ele se nega a fazer com muita facilidade. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue. Os que aceitaram Jesus sabem o que deve fazer, conseguem e nem sempre fazem. Mas vai haver um dia em que nós receberemos um corpo glorificado, a gente só vai conseguir fazer coisas certas. A gente não vai conseguir fazer coisa errada. A gente não vai conseguir pecar. Mesmo se houvesse a vontade de pecar, a gente não conseguiria. 2 aleluia, 1 glória a Deus e 1 amém. Só para descontrair, irmãos. Quem está entendendo aí, diga amém. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 4. Essa parte é só introdutória para mostrar para você, né, separado em partes. Como é que é o homem, como é que acontecem as coisas, como é que eu recebo o novo nascimento.
Versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, existe um homem exterior. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Há um homem interior incorruptível, que se renova. O homem exterior se cansa, envelhece, mas o espírito se renova a cada dia. Outra passagem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Olha que legal. Diz assim, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui está falando sobre roupa, sobre vestimenta, mas existe uma ornamentação externa e uma interna. Como é que é a interna? Como é que a gente vê os filhos de Deus? Através da roupa. A gente pode até identificar, mas pode enganar. A roupa pode dizer que é crente, mas não é crente. Os dons podem dizer que é crente, mas não é crente. O crente, ele trata com respeito o seu próximo. Mesmo quando não concorda. Eu e o pastor Alex, a gente não concordou muitas vezes. Mas nas nossas discordâncias, a gente sai abraçado. Porque o amor que eu tenho por ele, o respeito que eu tenho por ele é muito maior do que as nossas discordâncias. Nisso a gente vê o amor de Deus. Um traje manso, né? O espírito manso. É o fruto do Espírito. E para a gente entender e caminhar para o final, existe um homem natural, um homem carnal e um homem espiritual. O homem natural é aquele que não aceitou Jesus. É o caso de Nicodemos. Jesus estava falando, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Está falando para Nicodemos, mestre da lei, conhecia a lei, dava aula da lei, da Bíblia, não só da Torá, mas também dos profetas. Tem um nome? Esqueci. Taná, que fala, não é só a Torá. Jesus está mostrando para ele que mesmo ele tendo um dom, mesmo ele dando aula, ele precisava nascer de novo. Naquele momento, ele é alguém natural. Ele não consegue discernir as coisas do Espírito. É natural. Não aceitou Jesus. E o carnal? É quem está vivendo pela carne? Não, é quem aceitou Jesus e está no nível primário. Está começando. E existe o crente espiritual. O crente espiritual é aquele crente já mais maduro, já entendeu algumas coisas, já tem o fruto do Espírito Santo operando. Eu lembro que Pedro, ele ficou aborrecido com Jesus, quando Jesus não fez o que ele queria. Ele ficou aborrecido de Jesus. Calma, deixa ele. Né? Precisamos imitar Jesus. Precisamos ser espiritual, mas sem espiritualizar tudo. Consegue perceber a diferença? Tudo espiritual, tudo. Isso me preocupa muito.
Porque as pessoas estão tão espirituais que estão ficando loucas. A gente precisa do meio termo. Nem tanto a razão, nem tanto o misticismo. A gente não precisa trazer roupas. A gente precisa do sangue do Cordeiro, a gente precisa da palavra de Jesus. A gente precisa crer, a gente precisa ter fé, a gente precisa se posicionar. A gente precisa querer. Conta comigo, Senhor. A igreja precisa de homens e mulheres de verdade, que estão dispostos a irem, a enfrentar com mansidão. A igreja não precisa dos machões. A igreja precisa de pessoas mansas, como Jesus era. Mas era um leão também. Quando precisava, quando mexia com a igreja, era um leão. É assim que deve ser a igreja. Não mexe com a minha mãe. A igreja. Vem para cá, se prepara, vamos lá. Está precisando de quê? Vamos se ajudar. É um corpo só. Se você estiver mal, eu também estou mal. É desse jeito. Um só corpo, um só espírito, um só batismo. E a gente pôde desfrutar disso no domingo passado, na ceia. Né? Quando a gente tem essa percepção que nós somos um corpo só. Então, se o dedinho está machucado, não está tudo bem. Se alguém está passando necessidade, tem alguma coisa errada, a gente precisa suprir. Se tem alguém novo na fé, que está ainda nessa fase carnal, a gente precisa dar o suporte. Suportar em amor. Né? Eu não suporto esse irmão. Não é essa a palavra. É dar o suporte. Sabendo que o irmão vai crescer. A gente vai dar a ferramenta. O que ele precisa para crescer? A palavra de Deus. O homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Aonde você se identifica aqui? Você aceitou Jesus, tem duas opções, carnal ou espiritual. Ser carnal não é nenhuma ofensa. É algo que a gente precisa passar de fase. Faz parte da caminhada. Porém, tem muitos que, devido à alimentação que recebem, não crescem o suficiente para se tornarem espiritual. Ficam carnais em todo o tempo. Toda a trajetória da sua vida na igreja continuam carnais. Carnal seria o crente que age por meio das emoções, do sentimento, no nível da carne, das emoções, do pensamento, da alma, psique. E o crente espiritual é que ele é guiado pelo Espírito de Deus, como lemos em Romanos 8,14. Será que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Quando tomamos uma decisão, consultamos o nosso coração, que não é um órgão que bombeia, mas é onde a parte mais interior do homem, da mulher. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. No Antigo Testamento, havia um entendimento que o coração era um órgão, fala sobre as emoções. Mas no Novo Testamento, a gente entende que é algo mais profundo. O coração do homem está ligado ao espírito humano. E não a emoções, a sentimento. Quando fala de emoções, sentimento, pensamento, está ligado à psique. A mente. Em que nível a gente está vivendo a nossa vida espiritual? No nível das emoções? Eu estou sentindo. Até a adoração, ela não pode ser uma adoração, eu estou sentindo, eu adoro. Não é porque a gente tem esse hábito, né? Adora para sentir a presença de Deus. A gente precisa passar dessa fase. A gente precisa adorar porque a gente nasceu para adorar. Eu não preciso sentir. É porque no Espírito, Deus não está esperando adoração em si, Ele quer os adoradores, Ele quer pessoas que se posicionem, que nasceram de novo, que adorem em espírito e em verdade. Para adorar em espírito e verdade, eu preciso ser nascido do Espírito. Estão entendendo?
E aí eu começo a passar de fase. Esse é o nosso objetivo, de acelerar você para uma vida espiritual e desfrutar das bênçãos, que é ser alguém que o Espírito Santo vai guiando. Tem pessoas muito bem-sucedidas, financeiramente, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo indica qual a profissão que ele vai longe. Senhor, direciona. Aonde investir o meu dinheiro? Que ministério eu devo seguir? Tem uma passagem que fala muito a respeito e consegue ilustrar para a gente. Tinha um menino que ele não estava vendo nada, mas Eliseu estava. Abra comigo, 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6. Está na hora já? Capítulo 6. Quantos conhecem essa passagem aqui? É legal, né? Isso aqui é espiritual. Aqui a gente vai ver alguém espiritual e alguém carnal. Aí você vai falar para mim quem é o espiritual e quem é o carnal. Ó, se você der aquele aleluia agora, vai ser importante. Aquele aleluia é forte. Aleluia! Vai ser importante. Me ajuda. No 15, ó. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quem é o espiritual aqui? Quem é que estava conseguindo ver através dos olhos humanos? Quem é que estava olhando através do Espírito Santo? Quem é que estava agindo conforme a palavra de Deus e não conforme os sintomas da doença? Aquilo que dá para ver, aquilo que dá para sentir. A palavra de Deus vai além dos sentidos humanos. Ela muda a lógica. Milagres não se explicam. Isso aqui não se explica com a ciência. Mas eu creio. Eu creio. Eu não sei se eu queria estar lá. Mas eu creio. Quantos creem? E aqui começa uma necessidade. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não é uma opção. Se você é filho, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você não é filho ainda, não saia daqui sem a sua filiação, sem a sua adoção, sem se tornar filho, filha de Deus. Amém? Aquela enfermidade, aquele sintoma, aquela notícia. Lembra quando ministramos aqui? Eu posso ver mulheres orando pelos filhos. Eu posso ver. Tem pessoas que foram salvas e a gente pode achar que foram salvas no retiro. Mas elas foram salvas porque já havia um plano de Deus. O retiro aconteceu porque tinha um plano de Deus. Não foi porque um pregador pregou, é porque Deus queria salvar e amar essas pessoas. Foi por isso que ele pregou.
E aí a glória toda é de Deus, ele não divide a glória dele. Eu queria te incentivar a você não olhar com os olhos humanos, a olhar com os olhos espirituais, a ser um crente espiritual, que na hora de tomar uma decisão não se precipita. Quase faltou a palavra. Não se precipita, mas consulta o Espírito Santo que habita em você, que recriou o teu espírito, o espírito humano, o coração do homem e da mulher de Deus, dirigindo, capacitando. Esse sintoma, Senhor. Começa a orar. Essa notícia, essa briga com a esposa. Quantos casais têm desfeito o casamento? Porque no momento de crise, revelam quem são. E o terrível, eu escuto de alguns homens falando que quando se separaram é que conheceram as suas mulheres. Deixa eu te falar. No momento de crise é que você vai conhecer a pessoa que está do seu lado. No momento em que a gente está cansado, fatigado, no momento em que a gente está discutindo, a gente está brigando, nesse momento revela quem nós somos. Nós somos homens e mulheres criados à imagem de Deus. Somos espirituais. Porém, a nossa alma e o nosso corpo não se convertem. Eles vão precisar ser dominados pelo Espírito. O Espírito precisa estar alimentado e dominar a alma, dominar o sentimento, dominar a visão, que vai tentar te parar, vai tentar te paralisar, vai tentar te desanimar, vai tentar mentir para você. Quantos querem olhar além, olhar com os olhos do Espírito Santo? Quantos querem ser homens e mulheres espirituais, não agir na carne, não agir no impulso, ser dominado pelo Espírito Santo de Deus? Responda para mim, diga um amém. Se você chegou até aqui porque esse conteúdo foi relevante para você, quero te pedir, nós temos uma meta de chegar até 1000 inscritos no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo poder de Deus.